Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bytes of Kubernetes. Hoje a gente vai falar sobre workload cron job. A gente já viu na última aula que o workload job ele é utilizado para a gente fazer a execução de alguma tarefa específica ali, né? Pega, executa, encerra e pronto, acabou. A gente não precisa de repetição. Mas quando a gente fala precisa de repetição, né? A gente viu lá, executa uma, duas, tem um paralelismo e tudo mais. A gente não está falando disso. A gente está falando no esquedulamento ali de uma execução com base num tempo determinado, numa hora específica ali, de modo com que você possa ter uma tarefa, seja de limpeza ou qualquer coisa do tipo ali, dentro do Kubernetes, executando em tempos específicos ali, né? Então, quando você precisa desse tipo de caso, você vai para cima do cron job. O interessante é que com esse tipo de coisa, você já começa a pensar em escalonamento de execuções ali e você também já começa a pensar em como ter uma infraestrutura mais barata, de modo com que você só vai ativar e executar na hora que você realmente precisa daquele poder de fogo, né? E lançando mão do cron job, do job ali, você já pode começar a deixar mais sofisticado não só a execução dos seus scripts ali, como também a alocação de recurso para que sejam executados do modo que você precisa. Isso daqui, com isso daqui, a gente já começa a pensar numa infraestrutura mais barata, no sentido de que não precisa ficar 24/7. Imagina um cenário que eu só tô ali no horário de trabalho, pego, processo alguma coisa, limpo alguma coisa, entrego aquilo ali para algum departamento, cliente, o que for, no horário de trabalho. Então eu não preciso manter minha infraestrutura ligada 24/7, sendo que eu não vou usar. Isso é um desperdício em nuvem ou on-premise ali, né? Então, quando a gente tem um cron job ali, a gente pode esquedular ali as nossas tarefas para executar segundo um tempo específico ali que a gente precisa. Bom, o legal é que ele ainda é um workload simples, tá? A complexidade, se vai funcionar ou não, depende muito mais da sua imagem ali, do seu código, você entender se existe alguma dependência ou não durante as execuções, né? Porque por mais que a gente defina um horário específico, por exemplo, de minuto em minuto, hora em hora, dia a dia ali, numa hora específica, a gente ainda está sujeito a algum problema onde que a nossa execução ela pode parar, travar, encavalar, e se a gente tem outras execuções para ocorrer ali, a gente pode ter que esperar e vai atrasando todo mundo ali, né? Mas isso vai depender muito mais da lógica de negócio do que a capacidade do cron job. Bom, então, né, o kind é o cron job, a gente tem algumas especificações ali feitas para ele, né? Então temos scheduler, concorrência, execuções, histórico de falha e inclusive o restart, né? Caso a gente queira reexecutar alguma coisa ali. Então entenda assim, eu posso ter 1, 2, 3, 4 mil ali dentro funcionando, enquanto eu não tiver dependência entre eles, seja dados, sistema, o que for, beleza. Mas agora, se eu tiver um pouco mais de dependência ali entre alguns deles, né? O A precisa de alguma coisa para cá e o outro precisa de alguma coisa para cá e eles precisam em um determinado momento comunicarem via sistema ali para pegar o resultado de um para o outro. Aqui que começa a ficar complexo essa questão do cron executando ali, que é a dependência de dados ali entre os jobs ali executando, né? E no princípio ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar, subir um pod, deixar executando, terminou, mata aquele pod. Depois de um tempo ele vai pegar, subir de novo, executou, depois ele pega e mata aquele pod. Bem simples assim, né? E se a gente conferir, olha só, não tem nada de complexo.
né? A gente tem a política de concorrência, os históricos ali para a gente ver os logs, até mesmo o formato do scheduler dele é via cron mesmo, para quem já conhece o cron ali dentro do Linux, né? E olha só, a gente faz a especificação e a gente vai ser dependente muito mais do nosso script do que capacidade de repetição que existe dentro do cron job aqui, beleza? Bom, vamos executar um exemplinho aqui bem simplesinho para a gente, né, ter ali algum artefato para nós seguirmos depois. Vamos lá. Inicializando o Minikube, 4 CPUs, 4 GB, bem simplinho, né? Se a gente quer estudar dentro do Kubernetes, a gente não precisa de uma infraestrutura gigante, né? Ah, vou testar exemplo de sistema distribuído, não sei o que das contas. Não, está indo pelo caminho errado. Você tem que entender como que o Kubernetes funciona para depois você trazer a complexidade do seu caso de uso para dentro do Kubernetes. Senão você começa a misturar as coisas, comportamentos ali, e na hora de resolver algum problema, vocês podem se confundir ali, né? Vamos inicializar nosso Metric Server. Vamos inicializar o K9S. Beleza. Deixa ele aqui. Tá. Vamos executar o nosso cron job. A gente vem cá, pega, executa. E se a gente vir aqui... Opa, ele não achou. Ah, tá. É que eu estou em outro caminho. Pera lá. cd labs workloads. Que antes não estava organizado, mas né, agora está organizado aqui. Opa, tá aqui também não. Já sei onde é que ele está. cd misc. Agora sim. Epa. Não, tô dando um get. Olha eu fazendo coisa errada aqui. Pera lá. Ó, deixa eu executar ele aqui. Beleza. Pronto, agora sim. A gente vira aqui. ns. Default. Nada ainda. A gente vir aqui no cron job, ó, ele está aqui, né? Ou seja, ele não executou ainda. E a gente consegue ver, ó, normal, se você for create, ou seja, isso aqui é independente se está o pod ou não funcionando, isso daqui é só a descrição ali do manifesto do cron job, né? Então você vai pegar, pôr para executar, e depois de um tempo é que esse cara vai pegar e subir o pod, ó. Nananã, execução da tarefa agendada, e ele pega e executa a tarefa ali pra gente, né? E ele vai ficar executando essa tarefa de minuto a minuto, né? E a gente pode vir cada um com kubectl, get cron job, cron job completão. E a gente tem alguns detalhes dele ali funcionando pra gente, né? E a gente pode pegar e ficar monitorando esse cara ali, né? Que ele vai pegar, vai subir um pod, vai executar, te dá algumas estatísticas ali, ó. E você consegue ver se está tudo ok ali para a execução do seu cron job. Ele não é complexo, não é difícil, não tem nada assim de complicado de trabalhar nele, talvez ele seja um dos mais simples ali. Você tem que entender muito mais a complexidade das repetições do seu código do que você entendeu como que é o cron job, né? Por quê? Se você tiver uma dependência, você tem que ver se o tempo de execução tá ok, se você pode ter uma concorrência e assim por diante, né? E o legal é o seguinte, a gente ainda consegue pegar e disparar esse cara ali manualmente. Não é só porque eu estou deixando ele dentro do cron
ali que eu tenho que esperar ele executar ou coisa do tipo. Não, eu falo, nossa senhora, aconteceu alguma coisa que eu tenho que pegar e executar ele na hora ali também, né? E você ainda pode pegar e alterar. Imagina que você está em alguma tarefa ali, de repente você não quer que aquele negócio fique executando, né? Então você pode vir a quente aqui e alterar ele via o comando patch do Kubernetes ali, onde você vem kubectl patch cron job e você passa aqui, ó, como estado de suspenso. Por quê? Porque às vezes você tem que parar de algum modo ali, ó, ele está suspenso, né? Para que você execute alguma ação ali, o que for necessário para você resolver seu problema, né? Então você consegue ainda ter esse controle. Lembrando o seguinte, você está com o comando patch, você usa o comando patch ali quando você não tem o acesso ao manifesto ou por alguma questão de permissão. Né? Imagina no nosso cenário aqui agora como uma emergência ali, né? Eu tenho que pegar e executar agora. Então, assim, né? É um outro recurso muito interessante que a gente pode lançar a mão aqui, beleza? E depois que a gente pega, executa, a gente simplesmente vai deletar esse cara. A gente pode vir aqui, deixa eu vir aqui em S, default, ó, deixa eu ver o que aconteceu no job, ó. Job manual com base no cron job. Então, vamos vir aqui no pod, em default, e vamos deletar esse cara porque a gente já não precisa mais. A gente já teve uma ideia ali de como que ele funciona, né? Inclusive, ó, será que ele deleta também o job manual? Ó, foi também. A gente vira aqui, cron job, nada, job, nada também. Beleza, nosso ambiente está limpo ali. Então, esse é o funcionamento do cron job. Eu recomendo que peguem ali, né, o manifesto, altera, usem outras imagens. E lembrando, a complexidade dele, a flexibilidade que ele nos traz, depende também da aplicação que você está executando. Então, não funciona, vou para alguma outra ferramenta de escalonamento de execução. Antes de você partir para isso, entenda se é realmente necessário isso, porque às vezes é muito mais um problema de entendimento do seu problema, do seu negócio, do que o comportamento da ferramenta em si. Então é isso, pessoal. Curtam, compartilhem e a gente se encontra ali nas próximas aulas. Valeu!